Olá, eu sou a Alessandra e você está aqui no canal do YouTube da Estalo. Então se inscreve, ativa o sininho e aqui tem muito conteúdo legal que a gente faz com muito carinho para vocês. E quem está aqui comigo sabe ou tem interesse sobre o quanto gamificação auxilia nos nossos processos da vida real. E foi exatamente essa curiosidade, esse envolvimento que a solução gamificada oferece que me brilhou os olhos quando eu toquei nesse tema, quando eu fui buscar esse tema lá por 2015, 2016. Eu, como profissional de RH, queria entender como que eu podia engajar mais as pessoas em algum processo que eu estava ensinando, inserindo no mundo corporativo aí, como que as pessoas poderiam aprender de uma forma mais rápida e de uma forma mais leve aquilo que eu estava trazendo, né, para as pessoas. E como a gamificação envolve muito o comportamento e a motivação humana, foi então que eu me encantei mesmo e me aprofundei no tema. E se você é profissional de RH, provavelmente você deve estar pensando: nossa, que interessante, mas como é que eu faço isso? Afinal de contas, o que é gamificação para eu entender tudo isso? Então aqui vai 2 conceitos de gamificação que a gente precisa compreender para usar corretamente o que a gamificação quer trazer para a gente. Muitas pessoas utilizam a gamificação de uma forma errada ou no momento que está criando uma solução gamificada, pula muitas etapas. E por isso que aqui na Estalo a gente tem uma metodologia que não pula nenhuma etapa, não pula nenhum processo, e aí a gente vai garantir o sucesso da gamificação. Mas para a gente chegar na metodologia, a gente precisa entender o que isso significa, quais são os conceitos e elementos que eu preciso cuidar para que a minha solução gamificada seja coerente, né? Seja utilizada da forma correta. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês já traduz muito do que uma solução gamificada é e do que não é. Brian Burke é um consultor da Gartner e ele teve contato com a gamificação a partir da busca por elementos, ferramentas, tendências que estavam vindo no mercado, no mundo, sobre inovação. E aí ele tocou o tema gamificação. Brian Burke escreveu um livro que se chama Gamificar, e que é uma das nossas bíblias aqui na Estalo por causa do tema gamificação. E ele conceitou da seguinte forma: gamificação é o uso de mecanismos e elementos de jogos a fim de resolver um problema prático e despertar engajamento de um público específico num contexto fora de jogos. Ou seja, eu entender de mecanismos e elementos de jogos é importante, eu preciso entender de como que eu engajo pessoas e qual é o problema que eu quero resolver para um público específico. Então, olha quantos elementos eu preciso cuidar para fazer uma solução gamificada correta. Ou seja, não é para tornar algo bonito, colorido ou divertido. Isso pode ser uma consequência da sua solução gamificada, mas ela não é o seu objetivo fim, certo? Um segundo conceito é bem interessante porque ele traz a ideia da aprendizagem, algo que o ser humano, a gente sempre está tentando entender como que a pessoa pode absorver mais o conhecimento, como que as pessoas aprendem. E a gamificação é uma ótima forma da gente acelerar esse processo de aprendizagem. Então, o segundo conceito é exatamente esse. É como que eu uso esse método de gamificação para transformar um processo de aprendizagem em algo que possibilite acelerar esse conhecimento e eu resulto então no desenvolvimento das pessoas e no resultado que elas querem entregar. Então esses 2 conceitos já traduz muito daquilo que a gente precisa cuidar. Quero que você pense o seguinte: quando você pensa em jogos, o que você imagina aí?
Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, a maioria responde, né? Eu penso em competição, eu penso em diversão, eu penso em equipe, eu penso em dado, tabuleiro, cartas, placares, divisas, fases. É exatamente isso. Pense em jogos e como que eu consigo usar esses elementos e esse mecanismo quando eu estou jogando algo para algo que eu preciso solucionar, algo que eu preciso resolver com as pessoas. E sobre motivação e engajamento, esse é um tema que vai ficar para o próximo vídeo, porque vai nos traduzir muito do porquê que os jogos são tão interessantes para o ser humano e por isso que a solução gamificada é um sucesso e é uma tendência, principalmente no mundo do RH e da gestão das pessoas. Então, fica ligado e fica aqui comigo para a gente aprender mais sobre isso.